pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao podcast. É isso aí, bem-vindos. Ao podcast Saber. Isso mesmo. Hoje vamos saber Muita coisa. de muitas coisas. Olha, gente, hoje o tema de hoje que a gente vai tratar, né, amor? É um tema muito especial, né? Verdade, muitas pessoas passam por esse propósito, que é um propósito. E o nosso propósito, o nosso tema é que nem tudo é castigo, às vezes é preparo de Deus para a nossa vida. Eita Deus. E como você vê esse preparo de Deus na sua vida? Olha, é um preparo muito abençoado. A gente tem que estar preparado também para a bênção, né? É verdade. A gente quer bênção, mas está preparado para a bênção. Né? E às vezes vem junto com sofrimento. É isso. Porque o propósito é o sofrimento. Porque você está no propósito. Então não pode ser de qualquer maneira. É verdade. Nós vamos passar por muitas dificuldades, muitas lutas. Isso. Não pense que esperar no propósito de Deus é fácil. Não é, né? Também é fácil. Deserto enorme. E muitas vezes esse deserto pode se prolongar por meses, anos ou dias. Depende muito do agir de Deus, porque muitas vezes nós fazemos planos, mas não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Isso. E isso começa a causar uma certa dor, né? E para muitos é Jesus amado, né? Para saber lidar com essas etapas, né? É verdade, é muito choro, muita lágrima, Muita inveja. muita calúnia, muita deformação. Isso. Nossa, Pessoas contrárias. E você escreveria um livro, né? é verdade, muitas pessoas contra. Mas quando você tem um propósito, você tem que ter em mente que você vai passar por todo esse processo. Vai ser doloroso demais. E muitas vezes você chora que sangra dentro do seu coração. E você aí do outro lado talvez esteja passando por esse processo. Não está sabendo lidar. Mas Deus, quando Ele te dá um propósito, Ele tem um propósito na tua vida e te leva ao deserto, Ele sabe muito bem como te alimentar, não é mesmo? É isso mesmo, né? Concordo. Porque... Desculpa, eu vou interromper. Porque muitas pessoas elas acham que o propósito de Deus é você simplesmente dizer, vou contar 10 dias, vai chegar. Porque eu já fui na igreja, eu já orei, eu já fiz a minha parte, então Deus tem que fazer a parte dele. Mas não é assim não, né? É. Aí tem muita coisa para ser preparada aí nesse caminho. Isso mesmo. E muitas vezes você fica lá esperando chegar e às vezes você até questiona. Acontece com a gente. A gente até questiona, né, Deus, como se a gente fosse algo superior. Muitas vezes a gente fala, Deus, por que não chegou tal bênção? Porque ainda está demorando muito. A gente quer teimar com Deus, né? Sendo que a gente não pode fazer isso. Muitas vezes nós, por ser humanos e falhos e pecadores, a gente quer questionar. E muitas vezes a gente está questionando com quem? Com o dono da nossa vida, aquele que nos criou, nos formou desde o ventre. Ele já tinha um projeto escrito. Exatamente. Até porque, né, você está abalado com as coisas. Aí todo mundo passa por dificuldade, né? Mas as pessoas que elas querem julgar, elas vão mirar você. Ela vai dizer que você é o fraco, que você não fez isso e aquilo. Mas não é isso não, pessoal. Todo mundo passa dificuldade, todo mundo passa problemas. Você passa problemas, seja ele qual for a área, né? E é isso, pessoal. Mas tem muita coisa, né, amor? Muitas coisas. Muitas vezes, né? Você quer contar seu problema para alguém, só que nem sempre você vai achar alguém para entender você. Quem dera que você contasse seu problema para alguém e alguém fosse resolver. Sendo que muitas vezes as pessoas aumentam além daquilo que você vai falar. E muitas vezes nós erramos nesse ponto de querer contar algo para alguém que a gente pensa que vai ajudar a gente, mas não vai.
Tem pessoas que elas empurram você cada dia mais para o abismo e você não sabe como lidar com esse tipo de coisa. É muito bom quando a gente tem a visão de Deus, que a gente reconhece que nós somos dependentes somente de Deus. Porque quando você contar algo para Deus, Ele jamais vai julgar você, Ele jamais vai decepcionar você e muito menos jogar você fora, como muitas pessoas fazem com a gente. Muitas pessoas nos jogam de lado, como se a gente fosse um objeto qualquer, sendo que nós somos seres humanos que se entristece, que chora, que o coração sangra, e muitas vezes as pessoas não estão nem aí para o seu problema. Você tem que lidar com ele, é você e Deus e mais ninguém. E você aí do outro lado que está passando por esse processo, eu quero te dizer que você é muito especial para Deus, muito importante. É isso mesmo, eu concordo. E você que está aí do outro lado, a esposa falou, olha, não se abalem, não vá desistir dos sonhos, porque o caminho quem está fazendo até a trajetória do alcance é Deus, não é as pessoas da sua família, não é de fora. Então, eu gostaria muito que nada que as pessoas te falar, seja sua melhor amiga, seu melhor amigo, seja qualquer pessoa, mas sempre, sempre escute o que Deus tem para você, porque esse sim é o maior valor que a gente tem. É verdade. E tem uma passagem na Bíblia que fala, pode a tua mãe te abandonar, eu jamais, todavia, me esquecerei de você. Jamais Deus vai te abandonar. Ele jamais abandona o filho seu, e ele nunca deixa o justo mendigar o pão, e nem sua descendência passa fome. Imagine como Deus cuida da gente. E ainda tem pessoas que não acreditam que Deus existe. Claro que Ele existe. Se você está aí vivo e você está vendo esse vídeo, é porque Deus criou você. Você é criatura feita pelas mãos de Deus, é obra-prima feita, criada pelas mãos de Deus, não é isso? É isso mesmo. E a gente está aqui nesse podcast, graças a Deus, né? Ele nos colocou aqui, a gente está agradecendo todos os dias. Estamos iniciando do zero, como a gente já falou no outro podcast, e a gente está feliz de ter aqui vocês aqui novamente, né? A gente às vezes fica atrapalhado, mas a gente está fazendo do nosso jeito, que Deus nos direcionou. Simples, humildade, né, amor? E com fé. E tem muitas pessoas que vão criticar você, vai dizer que você não está na direção de Deus, que você está errando feio, que você... Nada a ver, né? Que você não tem nada a ver com aquilo que Deus lhe prometeu, mas eu quero te dizer que quando você tem uma Bíblia na sua casa e você tem um chamado de Deus e você começa a estudar a palavra de Deus, você começa a entender o processo de Deus na sua vida. Isso, verdade. Você começa a entender como funcionam as coisas. Quando você começa a ler a palavra, você ouve o próprio Deus falar através da palavra. Porque quando a gente abre a Bíblia, é a boca de Deus na terra falando. Então não tem como errar. Se você quer um conselho, pegue sua Bíblia, abra sua Bíblia, leia um versículo. Se você não entender, peça direcionamento para Deus, que Ele vai abrir a sua mente e você vai passar a entender a palavra de Deus, né? Olha que Deus. E na palavra de Deus, é verdade, tem tudo. Fala de medicina, fala de saúde, fala de dor, de alegria, de finanças, espiritual, familiar, tudo, né, amor? Então, ou que você vai comprar outro livro, adquirir outro livro, se o livro que Deus deixou na Bíblia, ele é o mais, como é que eu vou dizer? É uma bênção, né? É o mais eficaz. Isso, pronto. Ele é o perfeito. Perfeito. É isso aí, gente. Ele é o manual de Deus na terra para instruir a nossa vida diante de todas as coisas que estamos passando. E muitas vezes tem pessoas que buscam em fontes erradas e acabam que se dando mal, né? No ditado popular, se dando mal, indo pelo caminho errado, não sabendo fazer as coisas, não sabendo lidar
com o que está enfrentando, com o que está passando, mas que você seja mais sábio e venha buscar o conselho de Deus através da palavra de Deus. Nós fizemos um propósito de um ano, foi ler na palavra de Deus, a Bíblia, né? E nós não somos especialistas aqui em Bíblia, ninguém está falando aqui em teologia, não. Nós estamos falando de aprender a cada dia com Deus. A gente a cada dia aprende com Deus quando a gente abre uma palavra e vê que Deus fala com você. Às vezes você passa por um momento difícil, por um dia difícil. Quando você abre a palavra, você tem Deus ali alimentando a sua alma, dizendo que você é importante, que você é precioso para Deus. Não deixe ninguém dizer ao contrário do que você é. Você é especial demais para deixar se levar. Talvez você aí do outro lado pensou em tirar a sua vida. Como muitas vezes quando a gente passa por situações difíceis, a gente pensa muitas vezes em fazer isso, mas nós temos que pensar no alvo que é Cristo. Ele sim tem o poder de tirar e dar a vida. Então a nossa vida pertence a Ele. Ele que sabe o nosso caminho, a direção certa, como fazer, como projetar, né, amor, o nosso caminho, a nossa vida. Crescer, tudo está direcionado por Deus. Né? Crescer. Como isso falou, olha, lá na Bíblia você vai crescer. Você vai crescer todos os dias. Né? E para muitos outros vão dizer, mentira, e como é que vocês estão aí nessa vida ainda? Se você está falando, peraí, mas vai ter o nosso momento, né? A gente tem que acreditar sempre, a gente não vai desfocar. Porque se Deus já fez, está escrito, a gente tem que fazer orar, perseverar, ter fé, continuar e aprender. E se o próprio Jesus foi perseguido e nem ele agradou a todos, imagine você que é falho e pecador. Talvez aí do outro lado você esteja triste, pensando que os seus sonhos não vão ser realizados. Eu quero te dizer que vai sim, vai chegar o teu momento de Deus exaltar a tua vida, de Deus mudar a tua história. Talvez a situação esteja, sabe, num poço sem saída, mas eu quero te dizer que sempre no fundo de um túnel sempre vai existir uma luz, e essa luz se chama Deus, se chama Jesus. Eita glória! E Ele vai ser o teu caminho, a tua direção. E aqui é tão simples, né, o nosso podcast. Talvez você esteja acostumado a ver grandes pregadores, grandes mensageiros trazendo palavras edificantes para sua vida. Amém. Graças a Deus pela vida de cada um. Nós estamos aqui na simplicidade. Fazendo coisas que outros não iriam querer iniciar, digamos assim. Pelo quê? Não tem um cenário bonito, iluminado, uma câmera boa, um áudio bom. A gente começa e pronto. Deus falou, está falado. É isso aí. E a gente sabe que no começo a gente tem 21 mil e pouquinhos seguidores. Só que em outra plataforma. Em outras plataformas a gente tem 1K, né? Isso. E outra a gente tem 200 e assim vai. Está crescendo em outra. Mas a gente tem poucas visualizações, mas isso não impede a gente de fazer aquilo que Deus colocou no nosso coração, que é esse propósito grandioso de expandir não só a palavra de Deus, mas também outras coisas, né, amor? Como conhecimentos gerais, a vida humana, o dia a dia, saúde, como lidar com as situações, a gente vai aprendendo junto com vocês. É por isso que o nosso podcast é saber. Aí você vai deixar aí no seu comentário, você pode deixar aí dizendo, eu quero saber tal coisa, como fala aqui no linguajar. Aí você pode deixar, a gente vai tentar da nossa maneira. Se a gente puder, né, explicar, a gente vai tentar aí para você. Do nosso jeitinho brasileiro, né? Isso. Nós não somos perfeitos, nós somos tão falhos, mas
Deus, Ele é conosco. E cada dia nós temos que aprender uns com os outros. Ninguém sabe tudo. Gente, ninguém sabe tudo. Vou soltar uma palavra aqui. Levanta da cama. Isso mesmo. Então, levanta da cama quando fala o louvor, né? Isso. Então é isso, gente. A gente está feliz. E é isso. Isso é só o começo. Eu creio que Deus, Ele tem algo extraordinário. Assim como para a sua vida, aí do outro lado, que você está pensando em desistir, não desista. Desista não. Avance sempre, caminhe, mesmo cansado, mesmo fadigado, mesmo seu fôlego acabando. Dobre seu joelho e renove suas forças e continue avançando sempre. Siga o caminho de Deus. Enquanto Deus não falar para você parar, você não pode parar, não. Pela opinião alheia, pelo que o homem fala, pelo que o homem determina para a sua vida. O homem não é ninguém para determinar o que você pode ou não pode fazer. Quem pode determinar algo na nossa vida é Deus. Se você para ou você começa, é determinação dele. Então avance sempre. Sempre. E a gente vai ver, em nome de Jesus, vocês na vitória também, deixando seus comentários de vocês. Olha, eu estou crescendo. Isso. Para a honra e glória do Senhor, naquele dia que a gente assistiu o podcast, saber, eu comecei a ter mais, né? Mais ânimo, mais vontade. Deus falou comigo. Deixa aí o seu testemunho aí nos comentários. É importante. Segue a gente, viu? O seu amém, né? O seu glória. O seu amém. Eu cheguei até aqui, eu vi um pouquinho, nem que seja um pouquinho da palavra que a gente falou aqui, mas que você possa deixar nos comentários, porque o seu comentário ele vai ajudar a gente. E outras pessoas também. E a gente vai também saber que você passou aqui no nosso vídeo, que você viu, é importante você comentar. E eu quero deixar um versículo aqui que, antes de começar, eu pedi para Deus, e o versículo fala dessa maneira: descanse no Senhor e aguarde por Ele, com paciência, e não se aborreça com o sucesso dos outros, e nem com aqueles que maquinam o mal. Salmo 37, verso 7. Então tem tudo a ver com o que a gente conversou aqui, com esse bate-papo, né? Espiritual. Eu creio que você vai ser um grande vencedor na vida, que você vai contar muito testemunho e você vai ter muita saúde. Se você está passando pelo momento de enfermidade, creia que Deus, Ele é um médico por excelência. Ele é um médico dos médicos. Se você está com uma causa perdida, Ele é um advogado por excelência. E Ele vai julgar a tua causa, Ele vai entregar a vitória na hora certa. É isso mesmo. E eu só quero agradecer, e eu creio que tudo que a gente faz em nome de Jesus dá certo. Deixe as pessoas falarem, orem por essas pessoas, não bata de frente, apenas não fique quieto, porque Deus se agrada quando você fica caladinho. Você bater de frente não vai adiantar. Então, fique quieto, calado, porque a vitória vai chegar e você vai ter um testemunho para Cristo. E as pessoas são assim mesmo, pessoal. A gente está aqui para agradar a Deus, né? Se esforçando na luta, na batalha, aprendendo todos os dias. E ser humano por si só é complicado. Então, nós só temos que aprender a lidar com eles, assim como eles lidam com a gente também. Que a gente tem que aprender a lidar um com os outros, né? Amar uns aos outros como vos amei. E nem sempre acontece isso, mas nós não podemos olhar para isso, nós temos que olhar para Cristo. Então é isso, gente. Até a próxima. Eu vou dizer muito obrigado. Espero que ver vocês no outro podcast Saber. E a gente está feliz de ver que vocês estão aqui, viu? Muito obrigado. Deus abençoe cada um. Compartilhe, comente, deixe seu like. Comente aí embaixo. Comente muito, viu? Até o próximo.